Olá, minhas amigas e meus amigos. Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Pode Pensar Diferente. E hoje vamos tratar de um assunto super importante de utilidade pública, que é transplante de medula óssea. E para falar com a gente, explicar um pouco sobre esse assunto, nós estamos com uma presença super especial da médica Maria Cristina, que é doutora em hematologia. Tudo bem? Prazer estar aqui com você. Antes de tudo eu quero agradecer imensamente, porque sei que a sua agenda é bastante concorrida em função dos muitos compromissos, né? Então essa sua disponibilidade de vir aqui realmente é algo que nos deixa muito felizes desde já e publicamente eu quero agradecê-la por isso. Mas doutora, como eu falei na abertura, então nós vamos conversar um pouquinho sobre essa questão que é o transplante de medula óssea e sobre como isso, na verdade, acontece, né? Então o tratamento, na verdade, decorrente disso. Primeiro de tudo, eu gostaria, antes da gente entrar propriamente nesse tema, que a senhora dissesse o que exatamente se trabalha dentro dessa área da hematologia e por que a senhora optou por atuar nessa área, nessa especialidade médica que não é tão frequente a gente ver. Então, assim, o que a levou a estudar especificamente a hematologia? Quando eu fui escolher minha área de atuação, uma das coisas que eu não abria mão era de manter conhecimento na área clínica geral. Uhum. Eu achava meio deprimente a gente estudar tanto tempo de medicina e depois ir para uma área tão específica em que a gente fosse esquecer toda a parte clínica, que é no meu conceito, o âmago da medicina, né? Então, eu procurei escolher uma área em que eu tivesse muita interface com muitas outras especialidades. Então, foi aí que eu acabei optando pela hematologia, que é uma área eminentemente clínica, com muita interface mesmo. Sim, porque conversa com as outras áreas. Exato. Então, quer dizer, a senhora queria ter esse conhecimento que fosse mais abrangente no sentido de poder trabalhar o corpo humano na sua integralidade. Exato. Seria essa a ideia. Mais ou menos isso. E aí, quando, na verdade, assim, a senhora depois conclui a faculdade, aí tem uma especialização para chegar a atuar especificamente na área de hematologia. Quanto tempo dura essa especialização? A gente faz 6 anos de faculdade, e aí depois faz mais 2 anos de clínica geral, clínica médica, e depois vai para a área de especialidade. São mais 2 anos de hematologia, e no meu caso eu fiz mais 1 ano adicional de transplante de medula. Tá. E há quantos anos a senhora atua nessa área? Eu me formei em 88, atuo desde 90. Desde 91 que eu atuo na hematologia e no transplante de medula. Olha que interessante, é bastante tempo. Bastante tempo. É uma experiência larga meu com relação CRM a isso. me denuncia a minha idade facilmente. Não, mas é porque a senhora foi uma estudante precoce. Eu acho que é isso. Mas olha, eu queria também, é importante a gente começar aqui falando o que seria, na verdade, a medula óssea, porque me parece que há uma confusão muito grande com relação a isso, porque as pessoas, pelo que eu ouço de uma forma geral, as pessoas confundem muito essa questão da medula óssea com medula espinhal. Então, quer dizer, o que é medula óssea? Onde ela está? Que tecido é esse? É um órgão? É um tecido? Enfim, como que as pessoas podem entender exatamente o que é a medula óssea? A medula óssea, se a gente tiver que fazer um comparativo, ela é o tutano do osso. Uhum. Então, quando a gente pega, por exemplo, um osso de bicho, de galinha, que a gente quebra ele assim no meio, não tem o tutano, a gente come tutano, né? Come o tutano do osso. Esse tecido que tem dentro dos ossos é a medula óssea. Então, tem pessoas que, inclusive, existe uma polêmica em se a gente chama a medula óssea de órgão, uma vez que ela está meio distribuída, ou se ela é um tecido. Então, existe uma certa polêmica. Há pessoas que consideram órgão e outras pessoas que consideram tecido. Então, ela está localizada multiplamente no organismo, dentro dos ossos. Quando a gente é criança, tem mais medula óssea distribuída em outros ossos. À medida que a gente vai ficando mais velho, a nossa medula óssea vai ficando um pouco mais gordurosa, vai ficando menos celular, vai tendo menos célula e vai ficando mais gordurosa. E ela vai se limitando mais a alguns ossos, principalmente os ossos esponjosos. São ossos da bacia, as vértebras, que é completamente diferente da medula espinhal. Só para ver se eu entendi. Então, quer dizer, à medida que a gente vai ganhando idade, a tendência é que nós tenhamos aí menos medula
Nos ossos longos, ela vai ficando mais concentrada nos ossos esponjosos, principalmente na área mais central, bacia e vértebras. Então, sempre dentro do osso. A medula espinhal é completamente diferente, porque ela é um tecido nervoso, né? É um nervo, não é um osso. Ela é um tecido nervoso que está localizado, também distribuído no organismo inteiro, mas a medula espinhal é aquela que fica no interior da nossa coluna, né? Então, a gente tem as vértebras, ela está localizadinha dentro da coluna. É completamente diferente. A medula óssea produz o sangue. E a medula espinhal é um conglomerado de fibras neurológicas, né? De fibras nervosas que estão situadas no interior da... Não fica dentro do osso, ela fica enrolada pelos ossos. Assim, a vértebra ela tem um buraco dentro, né? Assim, as vértebras elas formam um canal. Nesse canal por dentro é que corre a medula espinhal. Por isso que quando as pessoas, por exemplo, sofrem um acidente, batem a cabeça, dobram a cabeça e quebram. Isso é porque, na verdade, elas rompem esse conglomerado de fibras nervosas, que é completamente diferente da medula óssea, tá? Então, ficou claro. E, inclusive, isso é importante a senhora dizer, porque eu noto também, e pelo que eu já li, que há muita dificuldade, às vezes, de você convencer as pessoas a fazerem a doação de medula óssea, porque muita gente acha que isso se relaciona a uma intervenção que se faz na coluna vertebral. Exato. E não tem nada a ver. A doação da medula óssea, a gente captura as células da medula entrando com uma agulhinha, que é um material especial, né? Então, uma agulha que a gente dá uma furadinha no osso, vai para dentro do osso e lá tá esse tutano. E lá que a gente coleta a medula óssea. Ou a gente pode também pegar as células da medula óssea, as células tronco, ou células-mãe, que são as células que dão origem a toda a medula óssea, a gente pode capturá-las também pelo sangue, né? Normalmente essas células-mãe, elas estão circulando no sangue, mas numa quantidade bem pequenininha. Mas existem mecanismos para a gente fazer medicamento para que elas possam se ampliar. Se ampliar, ficar circulando mais. Aí, nesse caso, a gente captura pela veia, sangue, né? Pelo sangue periférico. Completamente diferente de medula espinhal, que não tem nada a ver. Tá. Então, mas dentro disso também, quando a senhora fala da célula-tronco, porque assim me parece também que é uma confusão quanto a isso, porque a célula-tronco, nós temos aquelas que são gerais, não é isso? E aquelas que são específicas, porque também eu ouço muito frequentemente que a gente deveria ter mais cuidado com relação ao umbigo, né? Aquele material que se colhe no momento do nascimento, aquilo deveria, porque me parece, ali um material extremamente rico no que se refere à questão das células-tronco. Né? Exatamente. Então, eu gostaria, se a senhora puder aqui também colocar da forma clara como a senhora está fazendo em relação às outras questões, essa diferença, quer dizer, é qualquer célula-tronco, na verdade, que é possível a gente coletar para eventualmente até fazer um transplante, ou existe diferença? Enfim, quais são as diferenças entre as células-tronco? Então, quando a gente fala em célula-tronco, a gente, de fato, amplia um leque, né? E, potencialmente, a gente poderia, na célula mais primitiva de todas, poderia ser uma célula que dá origem a vários tecidos. Então, seria uma célula que daria origem a medula, a osso, a fígado, ou seja, seriam células que poderiam ter esse potencial, essa plasticidade, mas não é essa célula-tronco que a gente está conversando. Aqui a gente está falando da célula-tronco hematopoética, ou seja, já é uma célula-tronco que mantém aquela capacidade de diferenciação, de proliferação, mas para a linhagem do sangue. Você entende? Entendi. Então, na verdade, ela produz exatamente, quer dizer, células... se volta isso para que essa produção do sangue, digamos. Exato. Potencialmente, existe a célula-tronco mais a antecessora dela, vamos dizer assim, que talvez fosse a célula-tronco primordial, que começa lá do início da nossa gestação e que vai acabar dando origem a vários tecidos, você entende? Mas aqui, quando a gente fala de medula óssea e célula-tronco hematopoética, a gente está falando de uma célula que já está direcionada para ser uma célula que vai formar o sangue.
Entendi. Tá. Que é específica, mas também não é qualquer célula, é importante frisar isso. É uma específica, que a senhora falou, que é hematopoética. Hematopoética, a célula-tronco é hematopoética. Tá. E dentro disso, na verdade, a senhora também falou, então ela porque ela não fica, então, como a senhora falou, isso é importante frisar, só no tutano do osso. Então, quer dizer, ela circula também pelas veias de uma forma geral, não é? Só que em quantidade insuficiente, por exemplo, para se fazer eventualmente uma coleta. Exato. Então, se for, por exemplo, para fazer uma coleta com relação às células dessas progenitoras que circulam nas veias de uma forma geral, então precisa fazer primeiro uma estimulação, é isso? Exato. A essa produção. E qual que seria a diferença? Porque essa é uma dúvida realmente que eu tenho. Então, qual que é a diferença? Por exemplo, quando que eu necessariamente tenho que pegar essa célula progenitora que circula na veia e quando que seria essa específica do tutano do osso? Quer dizer, quais são? Existe uma diferença ou eu posso escolher qualquer uma? Na verdade, ela é a mesma. É a mesma. Ela é a mesma. O que vai definir se a gente vai coletar central, que seria, a gente vai lá na bacia e coleta o tutano, que é a coleta da medula óssea de forma central, ou a célula periférica, que a gente coletaria do sangue. O que vai definir isso é o tipo de transplante que a gente vai trabalhar. Então, assim, quando a gente faz transplante de medula, a gente tem várias indicações para o transplante. Então, por exemplo, eu posso transplantar uma pessoa porque ela tem uma anemia aplástica, por exemplo, ou uma anemia falciforme. Essas são doenças, em geral, benignas. Elas são doenças que precisam ser transplantadas, porque são doenças graves, mas não são doenças neoplásicas, entendeu? Não são doenças cancerígenas, vamos dizer assim. Quando a gente trabalha, então, quando a indicação do transplante são as indicações são doenças benignas, em geral, a gente dá sempre preferência a trabalhar com a medula óssea. Por quê? Na verdade, as células são as mesmas. Eu pensava que era o oposto, acredita? A periférica e a central são as mesmas, mas quando a gente colhe a central, a gente colhe mais purificada. Ao passo que quando a gente coleta a periférica, a gente vem com muita contaminação de células mais maduras, de células que a gente chama de linfócitos T. Linfócito é um tipo de glóbulo branco que a gente tem no sangue. Então, quando a gente faz o hemograma, se você testar um hemograma, você vai ver lá glóbulos brancos, a gente tem neutrófilos, eosinófilos, basófilos e tem os linfócitos. Os linfócitos são as células que a gente tem que mais são encarregadas de fazer a nossa defesa. No sentido de produção de reconhecer o que não é nosso e o que é nosso. Tá? Cada uma desses glóbulos brancos tem uma função, mas os linfócitos T, eles são capitais no sentido de detectar o que é nosso, o que não é nosso, que a gente chama de self e não self. Porque o nosso organismo tem que atacar coisas que são não self. Então, se vem o que não é nosso. O que não é nosso. Antígeno, de uma forma geral. Exatamente. Tá. Ou mesmo células de outra pessoa. Sim, é porque também tem essa produção, a gente entende. Então, quando acontece isso, a gente tem esses linfócitos que fazem essa função. Mas quando a gente quer o transplante de medula, a gente não pode ter muito linfócito T, esse linfócito que é muito reativo e que pode fazer um ataque muito grande aos tecidos de quem recebe, que a gente chama o hospedeiro. Porque no transplante de medula, a gente tem o paciente, que é o hospedeiro, e a gente tem as células tronco, que são do doador, né? Ou medula óssea. Então, se a gente trabalha com a medula óssea, a gente coleta a medula óssea, a gente coleta mais purificado, não tanto com esses linfócitos T. Então, em geral, a gente tem menos reação... Seria uma espécie de rejeição, digamos, do organismo por aquela medula que está sendo introduzida. Isso. Seria uma reação do que a gente fala de reação do enxerto contra o hospedeiro. Então, a gente causaria reações imunológicas que a gente não queria, ou pelo menos não pretende ter numa doença benigna. Mas, por outro lado, quando a gente colhe periférico, a gente colhe um número muito maior de célula-tronco. Então, em geral, a medula pega mais rápido. Então,
escolher entre uma coisa e outra... Depende, na verdade, do que você está tratando. Exatamente. É isso que vai determinar. De base, depende do que se eu quero que pegue muito rápido ou não, se eu não quero reação desses linfócitos, entende? Então, a gente tem que pôr na balança tudo isso para a gente definir qual que é a melhor fonte de células. Isso é o que a gente chama de fonte de células no transplante de medula. Que a fonte pode ser central, medula óssea, ou pode ser periférica, que é esse sangue que a gente colhe pela veia. Entendi. Agora, avançando nesse aspecto, quer dizer, quem que pode doar medula óssea, né? Como que é feito o procedimento de coleta desse tecido ou para alguns órgãos? Assim, o doador, a gente tem que... Assim, a prerrogativa principal é que o doador seja compatível. Então, para ser doador, a pessoa precisa ter um paciente precisa ter um doador compatível. Quando a gente trabalha com 2 tipos de universo. Um que é o transplante que a gente chama de parentes, né? Então, a gente busca um doador na nossa família, principalmente entre os irmãos, porque entre os irmãos a gente tem uma chance maior de encontrar uma pessoa que seja completamente compatível. Então, mas aí a senhora já está avançando, só para eu entender, para deixar claro aqui para as pessoas que nos assistem, porque eu tinha uma dúvida, porque, veja só, quando a gente já tem a situação de haver necessidade de realização de um transplante, então, assim, já está consolidada essa questão do problema. O que eu queria, pelo menos nesse primeiro momento, que a gente pudesse explicar às pessoas, é a necessidade, por exemplo, de elas se apresentarem para o Cadastro Nacional de Medula Óssea. Porque a informação que eu tenho, eu posso estar equivocado, a senhora me corrija se assim for, é que nós teríamos, inclusive, embora o Brasil tenha já um cadastro muito, digamos assim, robusto, né, em matéria de gente disposta, de número, em tese, eu vou falar disso, mais disposta a doar, mas me parece que a grande maioria não sabe. E também, mesmo essas pessoas que estariam dispostas a doar ou que se apresentam para esse cadastro, também me parece que quando chega na hora de doar, também muitas vezes tem problema e a possibilidade que você tem de achar aí sim um compatível é muito pequena. Então, quer dizer, você precisa ter um universo muito maior. Então, eu gostaria, na verdade, de saber, primeiro, realmente quem que pode doar, como que a gente faz, por exemplo, para se tornar, doador, participar, né, aí desse cadastro, se colocar à disposição como doador de medula, e para a gente avançar nessa questão da compatibilidade, em função até da dificuldade que a gente tem de encontrar esse doador que seja compatível 100%, ou nesse caso, como a senhora falou de aparentado, me parece que até 50% eles admitem, né? Mas eu gostaria de, primeiro ponto, essa questão que envolve quem que pode e a questão do cadastro. O doador de medula, ele tem que ser maior de 18 anos. A pessoa precisa estar bem de saúde. Ela não pode ter nenhuma neoplasia, não pode ter nenhuma doença infecciosa grave, do tipo HIV ou uma hepatite em atividade, mas é uma pessoa adulta. Mesmo se ela teve hepatite, se não tiver em atividade, tudo bem? Não tem problema. Se ela já teve hepatite... HIV, se for intransmissível, dá problema? Se for... Intransmissível. Se a pessoa tiver com a carga viral negativa... mas esse é um critério de exclusão. De exclusão, doação. Tá. Então, na verdade, quando a pessoa vai se prontificar a doar, muitas vezes a pessoa nem sabe de nada disso, né? Às vezes é simplesmente um adulto jovem que quer doar. Então, se ele for uma pessoa saudável, no geral, e tiver mais de 18 anos, ele pode se cadastrar. Ele vai num centro de cadastramento de medula óssea. Cada cidade tem o seu. Aqui na cidade de São Paulo, a gente tem a Santa Casa. É lá onde são feitos os cadastramentos. Tá. E o cadastro é muito simples. Assim, a pessoa faz um registro de dados demográficos. Idade, nome, etc. O contato, que é super importante. E aí a pessoa ela faz um exame de sangue, que é um exame de sangue que vai ser de HLA, que é a tipagem HLA. Isso vai ser feito, a pessoa vai ficar num cadastro, o nome dessa pessoa, e esse registro HLA vai ficar lá no banco. Tá, é um registro, na verdade, esse HLA tem a ver com a questão do cromossomo? Tem a ver com esses dados genéticos, né? Essa questão. Isso, porque o HLA é como se fosse o nosso
QR Code. Sim, entendi. Entendeu? Perfeito. Então, assim, o QR Code, cada um tem um seu. Existe, para ser compatível, digamos assim, no HLA, teria que ter um QR Code igual, vamos supor assim, né? Acho que é uma metáfora aceitável. Muito então, clara. vai ter esse QR Code ali com o nome dessa pessoa. Ele não vai ser submetido a mais nenhum exame nesse primeiro momento, é só se cadastrar. Só isso. Só isso. Aí, esse nome dessa pessoa, junto com esse HLA, vai ficar num banco de dados. Que é federal. Ele é nacional. Ele é federal. E aí, na verdade, a gente também tem... como é que fala? A gente tem contatos com os bancos internacionais. Então, na verdade, na medida em que ele é colocado no nosso banco, esse dado também vai ser enxergado, vai ser visto pelos bancos internacionais que são associados, entende? Aí tem troca, porque assim, por exemplo, no caso que eu sei, o maior parece que é o dos Estados Unidos, tem né? Estados Unidos da Alemanha, que também é maravilhoso. Exato. Então, nós somos todos vinculados. Então, a gente sempre tenta fazer primeiro uma busca no registro nacional, mas não havendo no registro nacional, a gente faz com o Banco Internacional também, que são os associados. Eu não sabia, que legal. Sim, é automático. Então, essa pessoa vai... Para doar, a pessoa só precisa ter mais de 18 anos. Então, como eu te falei, tem um limite máximo de idade que eu preciso confirmar. Uhum. E precisa estar bem de saúde. Aí, ela vai colher esse exame de sangue e vai ficar lá com o cadastro dela. Tá. Aí, eu tenho um paciente, por exemplo, que, como você falou, tem uma indicação de transplante. Precisa fazer um transplante. Eu não encontrei um doador na família, por exemplo. Aí, eu vou dar entrada no banco de medula. Eu cadastro essa pessoa e aí vai ser feita uma comparação do HLA dele com o HLA que está no banco. Que interessante. É uma busca de computador, né? Aí, encontrando algum compatível, aí o registro vai entrar em contato com o doador. Por isso, é importantíssimo que ele mantenha o cadastro atualizado. Porque, às vezes, nessa hora que vai buscar, o cadastro está velho, não tá mais, e aí não consegue mais buscar, né? Então, mas se tiver tudo certinho, ele vai entrar em contato com esse doador, vai ver se esse doador ainda quer doar, porque, às vezes, a pessoa, sei lá, sofreu um acidente, ou ficou doente, ou está grávida, a doadora está grávida, não pode doar nesse momento, porque... estando grávida não pode doar, né? Por que não pode? Enquanto está grávida, não. Enquanto está grávida. Enquanto está grávida, não. Porque tem um procedimento que pode ser cirúrgico, a medicação, então a gente não faz isso. E também tem anestesia, dependendo do caso, para grávida, entendi. Tá. Então, tem várias coisas. A pessoa pode também, sei lá, fez por farra e na hora que é chamado, apavora, como você falou, porque às vezes a pessoa... Não conta pra família. Aí imagina a mãe recebe o telefone e não, nem conta. Você vai, que pelo amor de Deus, que vai te acontecer? Porque tem isso, Exato. né? Você vai doar medula. Não, como assim? Não faz isso. E se acontecer alguma coisa e teus filhos, né? Tem isso. Muito. Eu já ouvi essa história. Tem muito. Da pessoa preocupada, a mãe preocupada que recebeu, né? Exatamente. Que o filho vai doar e acha que vai ficar... com algum problema, alguma deficiência em função da doação. E não existe isso. Exatamente. Né? Não existe isso. Então, aí ligou, achou. Cidadão foi. Tá com medo, né? Tá com medo, mas tá foi. Um pouco receoso, mas ele vai. Aí o que ele faz? Normalmente tem que fazer um teste confirmatório para ver se não houve nenhuma troca de dados, porque absolutamente fundamental essa compatibilidade. Então, se passa por um teste confirmatório, que a gente chama, né? Tanto dos dados do paciente, quanto dos dados do doador. E aí, o doador vai responder... Aí, sim, ele vai passar por uma série de exames para ver se ele está apto a doar. Porque se ele não está... Se a gente não vai colocar o doador sob risco... Então, ele precisa que ele esteja saudável. Sim, porque nesse período entre o fato dele ter se cadastrado, ele pode, por exemplo, ter contraído uma IST, vai saber, e que esteja ativa. Ou então, às vezes, está doente, ele nem sabe. Sim. Exato. Ou, de repente, tem a questão da neoplasia, que a senhora mencionou, ele não tem ciência. Exatamente. Então, nesse momento, a gente faz o que a gente chama de workup do doador. Ele vai passar por uma série... Ele passa por um check-up. Porque a premissa número 1 do transplante é nunca... faça mal ao doador. Nunca. O doador tem que ser o elemento mais seguro de todo o procedimento. O paciente tem os seus riscos, porque são inerentes os riscos ao transplante. Mas o doador está fazendo um ato voluntário e a gente não quer nunca que aconteça nada
para o doador. Então, esse workup é feito para que a gente proteja o paciente, né, de não receber nenhum problema do doador e, principalmente, do doador não sofrer nenhum problema quando doe. Então, a gente faz avaliação cardíaca, entendeu? Tem uma série de coisas que são feitas. Eletrocardiograma, sorologias, a função hepática, a função renal, exato. Nossa, que interessante. É bem amplo mesmo. É bem ampla a investigação que se faz com relação à saúde do doador. Exato. Até dentro dessa premissa de não prejudicar. Não prejudicar. Né? Premissa número 1 do transplante. Olha que interessante. E aí, esse doador compareceu, é compatível. O que é essa compatibilidade? Quer dizer, ela tem que ser de 100%? Ou seja, eu tenho que ter, do ponto de vista genético, né, alguém que seja geneticamente o meu espelho? Como é que funciona isso? Então, quando a gente... Do ponto de vista do HLA, tá? Então, quando a gente fala HLA... a gente está falando de um sistema que é esse QR Code de identificação, que não tem nada a ver, por exemplo, com o tipo sanguíneo. Só para dar um exemplo. Então, por exemplo, às vezes a pessoa é compatível do ponto de vista do HLA, mas tem tipo sanguíneo diferente. Um é B, um é O, um é A, um é B. Ah, mas como assim? É assim. Porque são sistemas genéticos diferentes. Então, o que a gente tem que mostrar compatibilidade é simplesmente nesse sistema do HLA. Precisa ser 100%? Veja, nunca é 100%. 99,99. Nunca é 100%, porque a gente só avalia uma parte desse sistema, né? É o que a gente chama de histocompatibilidade maior. Existem pecinhas nesse QR Code que são menores e que a gente não precisa que sejam compatíveis, são as menores. Então, assim, uma pessoa só é idêntica se ela é gêmea idêntica. E mesmo assim parece que não é bom, né? Porque se ela tivesse, aquele que é o gêmeo teve um problema, em tese, se são gêmeos idênticos do ponto de vista aí genético, a probabilidade de você ter o problema de novo é significativa. Eu estou equivocado. Exatamente isso. Então, né? no gêmeo é uma questão idêntico, de lógica. Exatamente. Então, assim, nem é o melhor doador. Às vezes, para alguma situação específica, mas assim, no geral, não é o melhor doador. Então, o HLA... É ser idêntico, mas não igual. Exato. Ele é idêntico do ponto de vista de HLA, mas está longe de ser igual. Então, um é gordo, um é magro, um é branco, um é preto, um é feminino, um é masculino, um é tipo sanguíneo diferente do outro. E eu posso, por exemplo, em função de eu receber, né, a medula de alguém que tenha um tipo sanguíneo diferente do meu, ter modificado o meu tipo sanguíneo? Vai ter modificado. Necessariamente? Necessariamente. Olha, é muito legal isso. Interessante. Isso é muito legal. Isso então, da história eu não de achava filme, que era né? necessariamente. Eu achava que poderia haver uma modificação. Não. Então, mas eu não achava que era necessariamente alterado o tipo sanguíneo. Eu achei que dependeria, eventualmente, de alguns fatores presentes no organismo ou que variasse de organismo para organismo. Porque quem produz a hemácia que vai dar o tipo sanguíneo... É justamente essa célula. Então, ela vai produzir medula. aquele tipo. É também uma questão de lógica. Exatamente. Então, isso acontece. Assim como também, por exemplo, se a gente... uma mulher doa para um homem, a medula de quem recebeu vai ficar com o sexo do doador. Isso até é uma maneira que a gente faz para investigar. Então, se você recebe um transplante de uma mulher, a gente colhendo o teu exame de sangue, o teu sangue vai ser XX, que é o cromossoma feminino. Entende? Nossa, que interessante. Não Muito é XY. Sim, a pele entendi. vai ser XY. O cabelo vai ser XY, mas o sangue vai ser XX. Mas isso tem alguma interferência depois na produção das células reprodutivas? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Que coisa interessante isso. É né? fantástico. Eu tô achando demais. Incrível isso. É lindo. E, por exemplo, essa questão da variação no que se refere ao X e o Y, eu não sabia. Então, isso já deu origem a alguns filmes, né? Porque eu já vi alguns filmes em que você tem aquela questão de por exemplo, um assassino é descoberto e o tipo sanguíneo não é o tipo sanguíneo que está cadastrado. Mas o assassino foi submetido a um transplante de medula, então, na verdade, o tipo sanguíneo dele mudou. Então, isso já foi mostrado em alguns filmes, é bem interessante. Então, mas nesse caso, dessa compatibilidade de acordo com a senhora estava, então nunca é 100%, e aí, na verdade, eu posso
vou fazer o transplante, enfim, mesmo que seja de uma pessoa que tenha tipo sanguíneo diferente do meu, não tem nenhum problema. Agora, e se forem parentes? Porque, ou melhor, antes disso, eu acho que é interessante só esclarecer uma coisa. Então, o que se admite de diferença máxima que pode existir para viabilizar, por exemplo, esse transplante de medula óssea em relação a aquele doador que é diferente e aquele aparentado? Quais são? Existe diferença? Por exemplo, eu admito uma diferença maior em relação ao aparentado e uma menor em relação àquele que não é aparentado? Então, Sim. como é que é isso? Então, em relação ao não aparentado, ou seja, não parente, a gente, em geral, trabalha com 9 por 10, que a gente chama. Então, a gente vai analisar, hoje em dia, cada vez se analisa mais pedacinhos desse gene. Antigamente a gente fazia menos, hoje em dia cada vez mais a gente está progredindo nessa identificação. Mas, por exemplo, a gente trabalha em geral com 10 itens de semelhança. A gente admite 90%, com tranquilidade num não parente, então num doador de banco de medula. Então, se for um 9 em 10, a gente consegue admitir como doador, sendo um bom doador. Sem dúvida nenhuma, o melhor doador é o 10 em 10, que é compatível 10 em 10. Mas 9 em 10, em algumas situações, a gente admite. Menos que isso é mais complicado. Dá para admitir menos que isso em cordão umbilical. Então, para cordão umbilical, que é a outra fonte de célula, né? Então, nós estamos falando de fonte de célula. Célula tronco periférica, a medula óssea e o cordão umbilical, porque o cordão umbilical é uma fonte de célula tronco, hematopoética também. Como a célula tronco do cordão umbilical ela é muito mais nova, jovem. Sim. Aí ela pode, na verdade, tem possibilidade ela tem uma tolerância muito maior para as diferenças, né? Então, a gente admite diferenças maiores. Ela vai se adequando à realidade daquele organismo. Ela não é viciada ela não é viciada, então ela é muito mais tolerante às diferenças. Já quando a gente fala de parente, né, a gente sempre pretende o parente full match, que é o totalmente compatível, que seria também o nosso 10 em 10. Mas hoje em dia a gente tem técnicas para fazer até 50%, 5 em 10, nos parentes. Que legal. Então, hoje em dia, a gente conseguiu... Então, em tese, você não sempre encontraria um parente? Sim. Hoje então, em dentro dia... disso é 50%, porque 50% nós estamos falando porque você tem a parte genética do pai e da mãe, não é isso? Exatamente. Então, 50% significa então, eu tenho pai, 50, a mãe, digamos. o filho. Exatamente. Então, hoje... Isso, e por que é tão difícil, às vezes, a gente achar, pelo menos o que a gente ouve, talvez em função até de não atuar nisso, ou de não estar com uma percepção adequada em função de não ter conhecimento dessa, ou não ter acesso às informações relativas à hematologia, por que a gente acha que, então, que é tão difícil? Porque, sendo assim, por que nós temos o banco se, em tese, haveria a possibilidade de você ter na família? Por que isso, então? Ruth, você tocou num ponto super interessante, porque isso tudo é ciência em evolução. Até 10 anos atrás, cerca de 10 anos atrás, não havia nenhuma possibilidade de se fazer transplante 50%. Não havia, tá? Então, se a gente não tinha um 9 em 10 na família, por exemplo, um totalmente compatível na família, a gente tinha que procurar esse compatível no banco. Aí, com a ciência em evolução, acabou-se descobrindo uma técnica de trabalho, uma técnica que a gente chama de profilaxia dessa reação do enxerto contra o hospedeiro, que permitiu que a gente trabalhasse com uma diferença muito grande. Teria uma espécie de higienização desse material para viabilizar que ele seja recebido pelo hospedeiro sem rejeição. Exato, e sem causar muito estrago no hospedeiro. Isso daí é o que a gente chama de transplante haploidêntico. É o transplante haploidêntico, que é o transplante em que só um haplótipo é igual. Ou seja, só uma parte do pai ou só uma parte da mãe. É 50%. Quando se viu isso e a gente desenvolveu essa técnica, a pergunta era justamente essa. E a suposição era essa. Não precisamos mais do banco. A gente não vai mais precisar, porque a gente já tem esse doador aqui. Esse doador, inclusive, está mais perto da gente. Está mais fácil, está mais barato, né?
Só que a gente tem visto, ultimamente, que não é bem assim. Que ainda em algumas situações o doador não aparentado é melhor do que o doador haplo, que é esse doador da família metade. O que a gente pode dizer é que tudo se desenvolveu tanto que hoje dificilmente a gente não faz transplante por falta de doador. Olha, porque e as pessoas não sabem disso. Até pouco tempo atrás, a gente só fazia... E eu digo isso, olha, do alto lá da década de 90, quando eu comecei a fazer transplante, a gente nem tinha banco direito, né? O banco era muito pequenininho e a gente, no Brasil, nem fazia muito transplante não aparentado. A gente só fazia transplante em 25% dos pacientes que precisavam, porque eram só 25% que tinham um doador na família, que em geral são os irmãos que têm a sorte de pegar a mesma metade da laranja da mãe, da mesma metade da laranja do pai, que são os 25% de compatibilidade. Com o banco, a gente já estende muito, porque o banco é muito grande, já muito robusto, então a gente já consegue estender essa porcentagem para muito mais de 50% dos pacientes buscando no banco conseguem doador. E hoje em dia, a gente não conseguindo no banco, a gente tem o haplo idêntico. Dificilmente uma pessoa não tem o pai ou a mãe vivos ou um filho, né? Existem pessoas que não têm, nem pai, nem filho. Ou às vezes, por exemplo, você não conhece, porque o caso, por exemplo, que você tem... adotada. A pessoa é adotada e não sabe. Exato. Não tem notícia nenhuma. Exato. Aí essa pessoa realmente não tem a possibilidade do haplo idêntico. Mas, assim, essa questão que você levantou, para que a gente precisa de banco hoje fazendo o haplo, não é bem assim, porque a gente sabe hoje que a gente teve um boom de entusiasmo com o haplo idêntico, achando que a gente não ia precisar mesmo do banco. Mas a gente hoje já está colocando as patinhas no chão e já está sabendo que, para algumas situações, o banco com 10 em 10 é melhor do que o haplo. Então, assim, depende, na verdade, do que vai ser feito ou daquele tipo, paciente precisa. Depende da doença, depende do paciente, depende do tipo do doador não aparentado. Porque o que a senhora está afirmando, eu acho interessante isso, é que não necessariamente aquela medula doada pelo aparentado é melhor do que você obteria por meio do banco de medula óssea de alguém que não tem relação de parentesco com você. Então, assim, vai depender naturalmente daquilo que for identificado a partir da avaliação que o médico vai fazer, tendo em vista o caso que você apresenta e o tratamento que precisa ser ministrado. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, hoje se questiona se eu tenho um doador compatível na família, mas esse doador é muito mais velho. Será que não é melhor um doador não aparentado, que seja compatível também, que não é família, mas que é muito mais novo? Porque, na verdade, idade do doador importa. Sexo do doador importa. Então, na verdade, existem vários detalhes que favorecem um doador em detrimento de outro. Nossa, que interessante. Então, assim, isso. a coisa não é tão simples, né? Por isso que, na hora de você escolher, você tem que definir todas essas coisas. E agora, doutora, avançando um pouquinho mais também, quer dizer, quais seriam, em tese, porque a senhora falou que existem doenças que, dentro do que a senhora citou inicialmente, que podem ser congênitas. Isso. Por exemplo, você tem uma imunossupressão na origem. Isso. Por exemplo, eu estou aqui imaginando que nós estamos falando, tem um problema no sistema imunológico já de origem, e aí por conta disso, então, você de repente precisa de um procedimento, precisa de um tratamento relacionado a essa questão da medula. Então, esse é um caso, pelo que a senhora me relatou aqui, pelo que eu pude entender. É uma doença grave, mas é benigna, porque não é nada cancerígeno. Então até eu acho que essa ideia realmente que é uma doença grave, mas que, na verdade, ela tem um tratamento, digamos. Então você tem como administrar isso e, eventualmente, até resolver o problema de forma definitiva. Curar, o que não acontece, por exemplo, vamos pegar um caso aqui, o mieloma múltiplo, pelo que eu estava lendo, inclusive, nesse caso aí você não tem propriamente uma cura. Exato. Você tem, na verdade, você vai tratar... Né? E aí você vai contornando controlar para que não haja o comprometimento da saúde dessa pessoa e de forma definitiva e leve naturalmente à supressão da vida, digamos. Sim. Por que eu tô falando isso? Porque eu gostaria que, de uma forma geral, a senhora pudesse dizer quais são os casos que nós teríamos de indicação, por exemplo, para um transplante, E nesse caso, por exemplo, dentro dessa questão de quais são os tipos, porque me parece também que nós temos aquela situação em que você pode utilizar até a própria medula
né, desse paciente, e há casos em que você não pode fazê-lo. Então, assim, como que a gente trabalha, como que a gente compreende isso, até como forma, eu diria, a minha pergunta se volta para uma questão que eu acho até que é mais importante, porque isso é uma questão técnica. Mas, por exemplo, como que eu posso eventualmente identificar que eu estou tendo algum sintoma até que possa ser de alguma doença que necessite dessa modalidade de tratamento? Porque também me parece que os médicos, de uma forma geral, e também como a sua especialidade não é muito frequente nos serviços de saúde no geral, então, quer dizer, esse olhar de perceber, eventualmente, um sintoma que possa denunciar uma doença hematológica é mais difícil de ser identificado, né? Então, eu gostaria que a senhora dissesse quais são, de uma forma geral, as doenças e os mecanismos de identificação e aí como se daria o tratamento num caso e no outro. Tá, então, as doenças hematológicas, de uma maneira geral, elas dão sinais indiretos. Então, o que elas manifestam preferencialmente? O sangue tem 3 tipos de células principais. O glóbulo vermelho, que faz o transporte de oxigênio, e quando está baixo o glóbulo vermelho, a pessoa tem anemia, que é aquilo que todo mundo mais ou menos conhece. Então, a pessoa fica pálida, cansada, com dores nas pernas, começa a ter falta de ar. Anemia tem isso. O outro sintoma muito importante é a deficiência dos glóbulos brancos. Então, os glóbulos brancos deixam de ser produzidos de maneira adequada. E o que os glóbulos brancos fazem? Eles fazem a defesa do organismo. Então, a pessoa fica tendo muita infecção, ou fica tendo uma infecção que não cura, ou que fica meio, enrascada, resistente ao tratamento. Isso daí, então, é uma das maneiras que a doença hematológica pode se manifestar. E a outra é através da alteração das plaquetas. As plaquetas são pedaços de célula, pedaço de uma célula importante que chama megacariócito, que é produzido na medula e que faz parte do sistema da coagulação. Então, quando a plaqueta está com problema, a pessoa tem sangramento, porque não tem a plaqueta para fazer a coagulação do sangue de maneira adequada. Então, ela tem sangramentos. Sangra nariz, sangra boca, menstruação muito abundante, muita mancha roxa. Então, assim, esses 3 sintomas, a grande série de sintomas são associados em geral a isso. Glóbulos vermelhos baixos, anemia e seus sintomas. Glóbulos brancos baixos, que dão uma infecção, e plaquetas baixas, que em geral dá sangramento. Entendi. Então, esses são os principais sintomas que aparecem aí, então, a gente tem que ficar sinais. atento a esses exames aí e realizar periodicamente, não é? Então, ou não? Hemograma é o tipo do exame que todo médico pede. Né? Então, assim, ginecologista, urologista, clínico geral, geriatra, em geral, sempre tem um hemograma na jogada. A questão é identificar essas alterações. Existem... Uma coisa que a gente vê muito na prática, por exemplo, são idosos que às vezes passam por geriatra e que começa a ter anemia. Então, no hemograma, a pessoa às vezes nem sente tanto cansaço, mas porque a anemia que vem devagarinho, ela dá menos sintoma do que a anemia que dá rápido. Tudo que é agudo se manifesta mais claramente do que aquilo que vem cronicamente. Então, às vezes, está passando pelo médico, o médico está lá vendo que aquele senhorzinho tem uma anemia, vai falar, é uma anemia da idade. Não é bem assim, não existe a anemia da idade. Existe anemias que precisam ser vista a causa. Precisa investigar, né? A causa, sim. Então, essas alterações no hemograma, que às vezes, na maioria das vezes, dão os sinais para que o hematologista seja chamado, tá? Tá. E, assim, as manifestações dessas alterações que eu citei, elas podem vir de maneira insidiosa, lenta, devagar, ou podem vir de maneira rápida. Aquelas que vêm de maneira muito abrupta, muito rápida, em geral acontecem nas doenças mais graves do tipo leucemias agudas. Essas, em geral, o paciente vai para o pronto-socorro. Isso acontece de uma maneira muito rápida, ele vai para o pronto-socorro. Quando vai no pronto-socorro, já faz hemograma, viu uma alteração muito gritante, o hematologista, em geral, é acionado rápido. Essas outras que são alterações mais crônicas, mais insidiosas, é que às vezes ficam meses, às vezes anos, sem uma identificação clara. Por exemplo, o mieloma múltiplo, que você citou. O mieloma múltiplo é das doenças
hematológicas malignas mais comuns, e embora seja rara, não é muito frequente, mas dentro da hematologia é uma das doenças mais comuns, e às vezes elas se dão de uma maneira muito insidiosa, e às vezes começam com uma anemiazinha, com alterações que passam despercebidas muito tempo. Você precisa melhorar a alimentação, exato, precisa dormir melhor, dar ferro. Dar ferro, isso é muito comum, né? Ou de repente tem problema também. Ferro, como se todas as anemias tem uma dorzinha fossem... nas costas, vai pro ortopedista, não é assim? Exatamente, mieloma é isso, né? Mieloma múltiplo. Dor óssea é o principal sintoma de mieloma múltiplo, né? A dor nas costas, principalmente. Só que mais de 40% da população adulta tem dor nas costas. Sim. E aí você identificar uma dor nas costas que é simplesmente uma lombalgia de um mieloma múltiplo é complicado. Você não vai achar que todo mundo tem mieloma múltiplo. Mas é preciso que a pessoa fique atenta, principalmente o colega médico, né? Fique atento para dores que fogem do caráter... Mas a gente precisa ter um olhar, precisa ter um grau de desconfiança, né? Nos Estados Unidos, uma vez eu fui num congresso e eu passei numa estrada, lá tem muito lobby, né? Mas na estrada eles colocavam uma placa assim, dor lombar pode ser mieloma. Olha que interessante. Para a população. Assim, dor óssea pode ser mieloma, porque, de fato, a gente percebe que, às vezes, dores ósseas, principalmente dor lombar e dor na coluna... Então, eu citei justamente fica porque... meses e meses rodando, principalmente no grupo de ortopedistas ou no pronto-socorro, né? Porque pronto-socorro também não é lugar para fazer diagnóstico disso, mas... Então, eu perguntei justamente porque eu li uma vez uma matéria falando sobre isso, sobre essa dificuldade de identificação de algumas doenças, e uma das mais destacadas era justamente o mieloma múltiplo, né? Porque justamente por conta disso que a senhora mencionou. Um dos exames que a gente faz, que pode ser rastreio para mieloma múltiplo, é um exame que é muito, até desconhecido da população médica, que é um exame que chama eletroforese de proteína. É um exame que raramente está no rol dos exames de rotina. É um exame simples que detecta a maior parte dos mielomas, mas ele muitas vezes nem é conhecido pela população médica de uma maneira geral. Então, às vezes um exame simples desse pode já apontar para o diagnóstico de mieloma. Olha, que é questão da informação, né, doutora? Ainda avançando nessa mesma questão, como eu tinha falado, qual seria o caso, por exemplo, que a gente tem aquela situação que envolve um transplante de medula que é de algum doador, né? E aquele que pode ser, ou quais são as doenças em tese que você poderia tratar a partir da reserva, digamos, dessa medula óssea do próprio doente, porque também existe isso. Sem dúvida. Né? Então, como é que é isso? Quer dizer, quais são geralmente os casos que a gente poderia trabalhar a partir dessas duas situações? Quer dizer, que tipo de doença é um caso, que tipo de doença é outra? Né? Então, como que isso funciona nessa questão do encaminhamento do tratamento? Tudo que a gente falou de doador, nessa primeira fase que a gente conversou, é de transplante halogênico, que a gente chama. Então, é o tipo de transplante em que a gente troca a medula óssea do paciente por uma medula saudável do doador. Esse é o transplante halogênico. O transplante autólogo de medula óssea é o transplante em que a gente usa a própria medula do doente. Eu não preciso de doador. Então, toda aquela conversa de doador não se aplica. E quando que a gente escolhe um transplante ou outro? Existem doenças que dá para fazer o transplante autólogo sempre, ou quase sempre, e ele é preferencial. Por exemplo, os linfomas e o próprio mieloma múltiplo. O mieloma múltiplo é a principal indicação de transplante de medula óssea autólogo, e seguido pelos linfomas, tanto linfoma não Hodgkin quanto linfoma Hodgkin. E, em geral, a gente não faz o transplante autólogo num primeiro momento, porque são doenças... Os linfomas, eles respondem muito bem à quimioterapia. Então, em geral, a gente também reserva o transplante autólogo para situações de recaída. Tá? O mieloma, não. Em geral, a gente indica o transplante numa fase bem precoce do tratamento para os pacientes que têm menos de 65 anos. Então, Entendi. O paciente teve diagnóstico de mieloma múltiplo, em geral, ele faz um tratamento quimioterápico que dura 4 a 6 meses, e ele sendo jovem, a gente considera 65 anos, às vezes vai para 70 também, em geral ele já vai
para uma consolidação que a gente chama com o transplante autólogo, que é o uso da própria medula. Eu vou explicar isso. Já para outras doenças, por exemplo, leucemia mieloide aguda, leucemia linfóide aguda, que são doenças mais com esse caráter agudo, assim, de ocorrência, sempre o transplante alogênico é melhor. Para doenças congênitas do tipo anemia falciforme, obviamente você tem que trocar essa medula. Para imunodeficiências, então também você tem que trocar a medula, porque você troca o sistema imunológico. Lógica. Na hora que a gente troca a medula, a gente está trocando o sistema imunológico. Porque, na verdade, o sistema imunológico está contido aí nesse sistema hematopoético. Então, na hora que eu faço um transplante, por exemplo, num imunodeficiente, eu estou dando o sistema imune novo para ele. Tá? Então, em geral, tem doenças que a gente não faz transplante autólogo. A leucemia mieloide aguda, por exemplo, é uma doença que você eventualmente pode fazer o transplante autólogo. Aí, nesse caso, existem algumas situações que cabe o transplante autólogo. Para a leucemia linfóide aguda, em geral, não. É alogênico. E essas outras que eu citei. Os autólogos são principalmente para essas doenças que a gente chama de tumores hematológicos do tipo sólido e mieloma. Linfoma é uma doença hematológica maligna em que você tem um aumento dos gânglios. Os gânglios fazem parte desse nosso sistema, né? E muitas vezes a medula nem é acometida, a medula óssea, não é acometida diretamente. Aí você vai falar, mas por que eu vou trocar a medula se não foi atacada, digamos, ou se ela está íntegra? Para quê? Eu vou fazer um transplante autólogo, né? Na verdade, o transplante autólogo, ele funciona da seguinte maneira. Qual é o raciocínio por trás disso? Em oncologia, de uma maneira geral, você trabalha com uma dose de quimioterapia meio padrão, que é baseada no peso e na altura do paciente, em que você quer matar a célula doente, mas não quer matar o indivíduo. Não quer causar muito dano em todos os outros sistemas. Então, tem um limite de dose. Uma das principais coisas que causa esse limite de dose, que não me deixa fazer uma dose maior, é o próprio sistema hematológico. Porque o sistema hematológico é normalmente a minha primeira barreira. Então, se eu ultrapasso muito a dose da quimioterapia, eu mato o meu sistema hematológico. Eu mato a minha medula. Entende? Então, tem que ter um cuidado muito grande Então, com a gente tem que isso. trabalhar com uma dose limitada. No transplante autólogo, o que eu quero? É justamente dar uma quimioterapia numa dose super alta, em que eu mato a medula. Porque eu quero dar uma dose maior. Por quê? Porque uma dose maior, eu consigo matar mais célula oncológica, mais célula doente. Mas aí eu vou matar a medula. Porque combate tudo, na verdade, ataca tudo. Exato. Então, você perde tanto essa... Quer dizer, mata a célula doente como as saudáveis. Como a saudável. Então, o que eu faço? E há um choque, inclusive. Na lógica do transplante autólogo, assim, eu primeiro tenho que garantir que minha medula está boa. Que ela não está com linfoma, que ela não esteja muito infiltrada. Aí eu coleto essa célula tronco antes e guardo, reservo. Aí eu faço a quimioterapia. Congela isso? É congelado? Em geral, ela é congelada. Tá. Criopreservada, que a gente chama, é congelada. Aí eu guardei essa medula. E se eu tivesse, por exemplo, o meu cordão umbilical preservado, eu poderia utilizar? Poderia. Então, seria interessante ter isso, não é? O problema do cordão umbilical, o que acontece? É que o número de células é muito pequeno. Tem isso. Tá? Também seria insuficiente. Então, em geral, o cordão umbilical é bom para crianças, porque o número de células é pequeno. Então, às vezes, é difícil de dar conta para adulto. E nos adultos, em geral, você consegue coletar as células tronco. Aí você coleta, guarda essas células, faz a quimioterapia supraletal para a medula. Aí você conseguiu atacar essas células doentes com uma dose muito maior de quimioterapia, que era o que você queria. E aí, depois que sai a quimioterapia do organismo, você devolve a medula. E aí ela já se instala e começa o processo de Exato. Então, o transplante autólogo significa o quê? Tem muitos lugares que nem chamam de transplante. É uma quimioterapia de alta dose com resgate de célula-tronco. Então, que seria, tecnicamente, digamos assim, eu estou avaliando apenas a linguagem, mas me parece mais precisa. Exato.
É isso mesmo, é muito mais preciso. Então, a gente fala de transplante autólogo porque tem essa questão de tirar e de pôr a medula. Então, todo mundo fala transplante autólogo, tá muito... Mas, assim, o termo mais, talvez, tecnicamente confortável é isso. Quimioterapia em alta dose com o resgate da célula-tronco hematopoética. Ah, tá. Então, só para a gente fazer um resumo dessa questão que eu acho importante. Então, assim, determinadas doenças hematológicas eu posso utilizar para a cura a minha própria medula óssea. Então, o que vai determinar se eu vou utilizar a minha medula óssea ou de, eventualmente, um doador é, naturalmente, a doença hematológica que eu apresentar. Exatamente. Em resumo, seria isso. É isso eu entendi direitinho. Direitinho. Não, porque eu tô achando super legal isso, né? Porque é uma coisa tão presente, porque a senhora vê, o sangue é fundamental à vida. Não dá para viver sem né? sangue. Então, sem como sangue. Que a gente, na verdade, essa conversa sobre essa compreensão das questões relativas ao sangue, não é? E mesmo desde da leitura de minimamente de um hemograma, de você compreender que se tem uma variação, tem que fazer uma investigação profunda para saber qual é a causa daquela variação que você tem em relação às células do sangue, presentes no sangue. Então, quer dizer, é muito importante que as pessoas tenham essa informação, porque elas podem participar ativamente do seu processo de construção de uma saúde, né? Plena, para que tenham dignidade, para viver a vida plenamente. Que a questão da saúde é isso, né? A gente batalha pela saúde porque a gente quer viver dignamente, né? E hoje em dia, cada vez mais a gente traz para si, né, a questão de cuidar, né? A gente não quer só que o outro fale, a gente quer participar. E hoje a gente vê isso no consultório. Dificilmente tem um paciente que venha para o consultório sem ter lido alguma coisa no Google. Então, mas isso ajuda ou atrapalha? Porque, sabe, porque eu tenho algumas dúvidas. Eu vou lhe dizer, porque às vezes a pessoa vai lá no Google, lê alguma coisa e acha que de repente ela tem determinada tipo de doença. Então, eu não estou falando nesse aspecto, mas assim, o que eu tô dizendo quando eu falei dessa questão de participar, é no sentido de ter condição de compreender até as orientações do médico, porque naturalmente é o médico que vai saber, mas eu percebo isso, porque também conversando com outros médicos, e mesmo na minha área, por exemplo, que é o direito, muito frequentemente também eu recebo isso, que às vezes a pessoa foi à internet, fez uma leitura de algum texto e de repente imagina que o caso dela é precisamente aquele que ela leu, de acordo com aquelas premissas que ela adotou para chegar à conclusão a que chegou. A gente brinca em medicina que é melhor não saber nada do que saber meias verdades. Né? E o grande problema de quem é leigo e que lê realmente é porque a pessoa não consegue discernir o que cabe no caso dela ou o que não. Né? Então, primeiro que tende de cara sempre achar que o caso é o mais grave, né? Dificilmente consegue... Mas é assim, não é? Porque você joga lá no Google, é sempre assim, aquelas doenças graves. Aí monte de coisa. Aí a pessoa nunca vai achar que é coisa simples, vai achar que tem aquela coisa mais grave. Aí já chega desesperada no consultório. Eu sei. Então, em relação à sua pergunta, mais ajuda ou atrapalha? Mais atrapalha, na verdade. Dizer. Mas eu acho que tem uma questão que nem sempre o médico tem muita paciência de explicar. E eu acho que as pessoas cada vez têm mais avidez pelo conhecimento. Então, se elas vão para um consultório e elas não conseguem entender minimamente esse processo, tem pessoas que não fazem questão. Que não quer entender mesmo, para não sofrer. Não quer entender mesmo. Mas, assim, cada vez mais a gente nota pessoas que participam desse processo. E se a pessoa não consegue entender minimamente nada, ela se frustra ou fica meio angustiada, né? E principalmente segura, eu diria. Exato. Porque ela não sabe o que vai acontecer, não tem uma previsibilidade. Então, essa ausência de um prognóstico geralmente faz com que a pessoa se sinta muito preocupada ou intensifique o sofrimento em função de não saber o que vai acontecer. Exato. E há aqueles que dizem lá também, né? Porque sofrer por antecipação... Pois é. Terrível, né? Então, não dá, né? Não. E a gente tem que olhar a vida com esperança, não é? Sem dúvida. A senhora que é médica mais do que qualquer outra. Não, sem dúvida, sem dúvida. Tem que ter esperança na medicina e na vida. Não é mesmo? Sem dúvida. Então, mas agora também outra questão que eu acho importante a gente discutir, que a gente não falou quando no início, que é aquela questão do procedimento para doação. Porque a gente vê, de uma forma geral, a gente imagina... Eu estou me colocando nisso, né, quando
antes de tomar ciência, antes de ler um pouco mais sobre essas questões, mas eu imaginava que transplante de medula óssea era um mega equipamento, que era cirúrgico, né, que era uma coisa altamente complexa do ponto de vista do procedimento médico, e pelo que eu estava lendo, parece que não é tão assim. Quer dizer, na verdade é um procedimento que ele é complexo do ponto de vista da extensão dele, né, da engenhosidade genética que tem que ser verificada ou que é aplicada nesse caso, mas que o acontecimento mesmo, o transplante, ele não é nem cirúrgico, não é isso? Não é cirúrgico. Isso é uma confusão então não dá muito dor, comum. não dói? Como é que é? Na verdade, assim, pro paciente não tem absoluta... Não, assim, não existe corte, não existe ponto em transplante de medula, não tem cirurgia, né? O único procedimento cirúrgico que tem, então, porque na doação da medula, você pode fazer a doação, como a gente falou, por aqui, né, pela veia. Então, o doador fica sentado numa cadeira, com os 2 braços assim. Tem eles pegam uma veia de um braço, uma veia no outro braço, e o sangue passa por uma máquina, como se fosse uma máquina de diálise. Passa por uma extracorpórea, e essa máquina seleciona um pedacinho do sangue onde corre a célula-tronco hematopoética. Aí essa máquina coleta essa célula, põe num saquinho e o sangue volta todo para o doador. Então não tem corte nenhum. Precisa que ele tenha 2 bons acessos de veia. Caso não tenha esses 2 bons acessos, às vezes passa catéter no doador, em alguns casos bem específicos. O outro procedimento, que é a coleta da medula óssea, aí o doador vai para o centro cirúrgico, sim. Ele toma uma anestesia que pode ser geral, que pode ser tipo hack ou peridural. Ele fica de barriga para baixo. Aí fica com o bumbum para cima. Fica um médico de cada lado. E naqueles 2 ossinhos que a gente tem, que são as 2 cristes ilíacas. Da bacia ali. Da bacia, na região atrás, assim, onde tem 2 ossinhos mais salientes. Lá a gente coloca uma agulha, que então não tem ponto, não tem corte. A gente coloca uma agulha que eu vou tentar explicar como se fosse uma caneta Bic. É uma agulha que tem uma coisa dentro, assim, uma carga dentro. Aí a gente dá uma espetadinha no osso. Tá fazendo careta, né? Isso doeria se não tivesse anestesia. Então, na verdade, aí a pessoa está anestesiada, o doador está anestesiado. A gente coloca a gente fixa essa agulha, aí a gente tira essa parte de dentro, como se fosse a caneta Bic. A gente conecta uma seringa e aspira. Porque como a medula está lá dentro, como se fosse o tutano, é um sangue grosso, a gente aspira, aí colhe 5 ml, 5 ml, 5 ml, a gente vai coletando, põe num saquinho de transfusão, e depois acabou de aspirar tudo que a gente precisa aspirar, a gente faz um curativo. O doador pode ficar com um pouquinho de dor alguns dias nessa região da bacia. Porque a gente faz vários, assim, a gente só faz um furinho por fora, mas a gente faz vários furinhos internos. Então, a pessoa pode ficar com um pouco de dor nessa região por uns dias. Mas é uma dor extremamente tolerável. Crianças doam, no dia seguinte estão pulando. Adultos, às vezes, depende da dramaticidade da pessoa, pode doer um pouco mais ou não. Porque dor é uma coisa muito pessoal, né? Mas não é nada que limite muito. Normalmente, a pessoa fica com 5 dias, a gente dá afastamento, e depois a pessoa já vai para suas atividades normais. Tá? Então, existe esse procedimento cirúrgico, que, na verdade, é um procedimento de anestesia, em que a gente faz essa coleta. Mas aí o risco, então, seria a anestesia. O risco para o doador, é anestesia. Então, por isso que a gente faz exames de coração, faz os outros exames de rim, de fígado, tudo para ver se ele tolera bem essa anestesia, que em geral é bem curta também. É um espaço bem curto. Tá? E aí depois ele fica lá até passar anestesia e aí pode ir no mesmo dia para casa. A gente, em geral, deixa ele umas 12 horas em observação, deitadinho, no dia seguinte ele vai embora. Então, fica umas 24 horas no hospital. Aí eu coletei, e aí fica aquele saquinho vai fazer bonitinho. O transplante agora? Aí eu pego esse saco bonitinho da medula e levo pro quarto do paciente. E ele recebe como se fosse uma transfusão de sangue. Entra pela veia. Entendi.
tá? Então, quer dizer, no geral, não tem como Não a gente existe, imagina que não vai existe introduzir. grandes equipamentos. Assim, o transplante de medula óssea é altamente complexo. No sentido de que ele exige que você tenha uma equipe muito bem treinada, porque você joga o paciente para uma situação de imunossupressão violenta. Porque você faz porque no transplante, o que acontece? Então, as fases do transplante, Ruth, a gente faz uma quimioterapia no paciente para matar a célula doente, para abrir espaço nessa medula, para preparar esse organismo para não rejeitar a medula nova. Então, isso é uma fase que a gente chama de condicionamento. Então, dura aí uns 5, 7 dias. -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0. O dia 0 é o dia que eu venho com o saquinho no quarto dele e devolvo e dou uma medula nova para ele. Ou a própria medula, se for autólogo, né? Ou se for a do doador. Que é alogênico. Alogênico. Quando eu infundo essa medula é como se fosse uma semente. Ela vai entrar na circulação. As células tronco vão, por tropismo, se localizar lá dentro da medula óssea. Quer dizer, então você não vai introduzir no osso. Não. Na verdade, você joga na corrente sanguínea e, a Exato. partir daí, a própria célula vai achar se colocar o seu nicho. Isso, exatamente. Ela vai se estabelecer. Achar seu nicho e vai começar pegar a parte que lhe toca do latifúndio do corpo. Vai começar a produzir, né? Aí ela começa a produzir. E aí a gente vai vendo o hemograma diariamente, porque a gente joga o paciente para 0 então ele não produz mais sangue por um período, né? E aí quando ele pega a medula, é quando a gente já vê sinais desse glóbulo branco circulando. Aí a gente vê o glóbulo branco circulando, depois o glóbulo vermelho e a plaqueta. Aí a gente diz que a medula pegou, quando o glóbulo branco já está circulando. Mas assim, então o transplante não é complexo do ponto de vista de aparelhagem, mas ele é extremamente complexo do ponto de vista humano, assim, e do lugar onde ele vai fazer. Porque a gente tem uma responsabilidade, a gente joga esse paciente para 0 de imunidade. Se pegar uma doença ali, pode ser fatal. Exato. Por então, mais aqui o problema é a infecção. simples que a doença fosse. Né, infecção nesse período em que o paciente não tem uma medula trabalhando. Ele não tem a dele e não pegou a nova. Então ele tem que estar super protegido num lugar assim, protegido de tudo mesmo. Então, durante esse período, e ele fica quanto tempo aí? Isso são coisas também que já mudaram muito. Antigamente a gente tinha uma ideia de que ele tinha que ficar numa bolha completa. Por isso que eu estou perguntando. O ideal para os transplantes mais complexos, em que você tem um risco maior, em que você joga a imunidade para um nível muito mais baixo, nos transplantes halogênicos mais complexos, o ideal é que você faça isso com um paciente internado numa unidade específica em que o ar é filtrado. Você tem um ar-condicionado que filtra o ar continuadamente para diminuir principalmente a quantidade de fungos presentes. Você tem que estabelecer como é que fala? Um isolamento de contato. Então, você tem que... A pessoa que entra tem que lavar muito bem a mão, porque o que a gente transmite os germes, de uma maneira geral, principalmente pelas mãos e pelo ar, né? Então, e o paciente está com catéter, está todo invadido. Então, tem que ter muito cuidado nesse sentido, com o ar, com quem entra lá que não pode nunca estar doente. Em geral, a gente usa máscara também. Antigamente, a gente nem usava máscara. Nós sempre usamos na nossa equipe, mas, assim, havia setores que não se usava, porque não se achava que era válido. E a lavagem de mão, que é absolutamente fundamental, né? Mas existem transplantes que são muito mais simples. Então, por exemplo, o transplante autólogo, em que você tem você não joga essa imunidade para um nível tão baixo assim, porque você vai receber a sua própria imunidade, você não trabalha com imunossupressor, por exemplo. E a medula pega mais rápido também, a imunidade recupera muito mais rápido. No período de 7, 10 dias, recupera. Então, para esses casos mais simples, você pode fazer até o transplante ambulatorial. Tá, entendi. Em que você nem interna o paciente. Ele fica... o mínimo de tempo, ele vai para o hospital praticamente todo dia, para receber medicamento, para fazer exame de sangue, para tomar transfusão, se for o caso, mas ele não precisa ficar nesse ambiente super protegido, entende? Entendi. Então, esse transplante ambulatorial é uma entidade muito interessante, que se faz muito em transplante autólogo. Inclusive, a gente meio que
tira o paciente, às vezes, de um meio que é muito contaminado, né? Porque o meio hospitalar também é um meio muito contaminado, em que você tem germes muito poderosos, né? Muito resistentes. E no caso do halogênico? Então, nesse caso aí, quanto tempo, em média, demora para a pessoa 18 dias. 18 dias para a medula pegar. Em geral. Aí depois que pegou, por exemplo... Mediana, tá? Mediana, sim, eu tô falando uma média. Às vezes é 24. Não, eu tô falando uma média realmente, assim. Porque isso também vai variar de organismo para organismo, né? O que eu tô querendo saber aqui é o seguinte, quer dizer, depois que pegou, quanto tempo eu posso ir à rua, eu posso voltar à minha vida, às minhas atividades, e como que é esse tratamento, ou como tem que ser esse acompanhamento depois, né, que se operou aí esse transplante de medula? Então, em geral, tem um acompanhamento? Tem, a gente nunca dá alta para o nosso paciente, é muito difícil de dar alta. O paciente, em geral, pega a medula. Quando pega a medula, ele começa a se recuperar de uma série de complicações inerentes ao transplante. Uma delas é mucosite. Então, o paciente, muitas vezes, tem uma mucosite muito forte. Ele não consegue comer, não consegue tomar os comprimidos. Então, quando pega a medula, em geral, a mucosite melhora. Ele consegue ficar muito melhor. E a gente vai tirando os antibióticos, tirando aquele monte de soro, tirando aquele monte de coisas que a gente está dando para o paciente internado. E começa a transitar os medicamentos para oral. E aí, normalmente, com uns 25 dias do transplante, contando do dia 0, o dia da infusão, tá? Aí, no demais 25, mais ou menos, se não tiver nenhuma grande complicação, o paciente vai para casa. Ele vai para casa, ele fica no ambiente normal de casa. A gente pede para que ele use... Hoje em dia, com o Covid, bom, que agora a gente já está saindo, graças a Deus, da pandemia, o pessoal está deixando de usar máscara. Mas os transplantados, a gente pede que use máscara sempre até os 3 meses. Não precisa fazer isso no ambiente de casa, mas fora de casa. Evitar ambientes com muita gente. Basicamente, aquelas mesmas orientações que a gente recebeu nessa pandemia do Covid, é isso que a gente faz com o paciente transplantado. Em geral, nos primeiros 3 meses é o período mais crítico, em que a imunidade está retornando no transplante halogênico, que ela vai retornando aos poucos. Então, os 3 primeiros meses, a gente pede para o paciente ser mais contido, evitar ambiente muito fechado, muita gente, usar máscara, ter cuidado com as mãos, não comer carne, peixe cru, né? Mas, assim, muito já se mudou. Antigamente, se falava em muito tempo sem... Mas eles recebem visita... Obviamente, desde que as visitas não sejam doentes. Mas, por exemplo, a gente libera paciente de comer coisas cruas. Por exemplo, verdura e frutas. Teve uma época que se achava que não tinha que comer verduras e frutas cruas, só cozidas. Hoje em dia, a gente sabe que isso não é verdade mais. Inclusive, eles precisam muito dessas vitaminas. Precisa higienizar muito bem a fruta e a verdura. Não é com vinagre, por exemplo, entendeu? Entendi. Até por conta da questão da imunidade, ainda está em processo de recuperação. Então, em geral, 3 meses é o período mais crítico, com 6 meses já libera bem, e, em geral, 6 meses, dependendo de cada caso, porque cada caso é um caso, às vezes já volta a trabalhar. É comum recidiva de voltar? Da doença de base? Da doença de base. Ou qual seria a mais frequente? Infelizmente, a recidiva é comum, e ela é mais comum para as doenças mais avançadas. Tá. Então, assim, se você tem uma leucemia mieloide aguda, mas a leucemia vai para o transplante controlada numa fase precoce, a recaída é um índice bem mais baixo do que se você vai, por exemplo, com uma leucemia que já recaiu 3 vezes, já tomou um monte de quimioterapia e que vai com resquício da doença. A chance de recair é muito maior. Então, não dá nunca para usar a mesma porcentagem de recidiva para todas as doenças, entende? Entendi. Porque cada caso tem... Depende, inclusive, do momento em que foi feito o diagnóstico. Quanto tempo, a partir do diagnóstico, por exemplo, se constatou que haveria necessidade do transplante, ele foi efetivamente realizado. Porque outra coisa que eu vi também é o seguinte, é muito comum que as pessoas, de repente, estão lá no processo, tem uma doença hematológica, e às vezes o médico, de repente, vai tratando e assim, não é feito já, por exemplo, não se deflagra o processo do transplante, porque de repente quer se evitar que ele aconteça. E com isso, quando é o caso já de fazer, o negócio começa a avançar, então assim, até você encontrar um doador compatível pode demorar quantos meses? E aí a doença vai se agravando. É isso mesmo. Não é mesmo? Perfeito, é isso mesmo. Então, a gente sempre diz que o transplante tem que ser pensado precocemente.
Até por conta para evitar isso que a senhora falou aí, da recidiva, né? Dependendo do caso, porque se ela estiver muito agravada, mesmo que você faça o procedimento, a probabilidade de voltar é muito significativa em função do estágio. Agora, por exemplo, lógico que tudo depende da doença. Então, por exemplo, leucemia linfóide aguda é o tipo de tumor mais frequente em crianças. Mas, felizmente, a leucemia linfóide aguda é super curável na infância. Então, em geral, uma criança que tem o diagnóstico de leucemia aguda, ela dificilmente vai para transplante, porque a chance de cura dela com quimioterapia sósia é altíssima. Que legal. Então, esse paciente, em geral, não é mandado para o transplante. Agora, se o paciente recai, aí já é a indicação de procurar outra. O que a gente vê na prática, muitas vezes, é que às vezes o paciente recai 2 vezes, recai 3 vezes e não vai para o transplante. Ou, às vezes, em casos de leucemia mieloide aguda, por exemplo, cuja indicação é mais precoce, que acabam não indo também. Mas também tem a questão da fila, né? Porque a questão da fila... Veja, em transplante de medula, a gente não tem fila pela medula, né? Porque cada um tem a sua própria medula. Eu não disputo pela medula do meu vizinho, né? Mas tem a questão do leito. Então, para os pacientes que têm serviço privado, que têm convênio, eu acho que não existe problema nenhum de fila, porque a gente tem muito serviço privado já que faz transplante e que pode fazê-lo no momento mais adequado, o momento mais pertinente. Infelizmente, no SUS, não é essa a realidade, porque a gente tem um número de leitos para transplante no SUS que é muito pequeno. Então, de fato, os pacientes ficam esperando muito tempo e, às vezes, recaem ou perdem a chance de ir para o transplante porque perdem a chance porque não chegam no transplante a tempo. Já passou o tempo e aí não tem mais o que fazer. Às vezes não dá mais. Nossa, que terrível. Deve ser terrível constatar isso, não? Eu acho que esse é um dos desafios maiores que a gente tem. A gente tem que aumentar o número de transplantes que podem ser realizados pelo SUS. Tem que fazer isso. Essa é um desejo muito íntimo meu, para o qual eu estou tentando trabalhar. É uma demanda absolutamente importante, fundamental. Né? Porque pelo que a senhora está relatando, você imagina, se eu estou lá aguardando e aí a minha chance vai diminuindo, quer dizer, até o momento de conseguir, na verdade, esse tratamento que já não é fácil, por exemplo, começa do primeiro atendimento, de você conseguir diagnosticar a doença hematológica, para você ter acesso a um hematologista, dependendo do caso, para verificar qual é o tratamento que seria mais adequado e, se for o caso de transplante, chegar nele. Quer dizer, é um caminho longo. É uma pirâmide, né? Você vai estreitando e, de fato, vai diminuindo o número de possibilidades. E no caso de criança, por exemplo, tem uma diferença substancial entre o procedimento que se faz em relação às crianças e os adultos? É mais fácil nas crianças? Né? Então, qual seria a diferença fundamental de transplante num adulto e numa criança? Eu acho que, do ponto de vista do procedimento como um todo... É a mesma coisa? Ele tem as mesmas premissas, as mesmas orientações. Crianças, em geral, suportam doses maiores de quimioterapia. Então, em geral, a criança recebe... Os protocolos tendem a ser mais agressivos, porque elas têm uma capacidade de recuperação maior. Então, acho que, nesse aspecto, eles são mais intensos, os protocolos de criança. Olha só, eu achava que era o contrário. Não, inclusive, os transplantes... alogênicos em que a gente... antigamente, a gente transplantava pessoas até uma idade de 45, 50 anos. Hoje em dia, você transplanta pacientes com 70, 75. Mas a gente precisou aprender a fazer algumas adaptações. Então, por exemplo, o regime de condicionamento, que é aquela fase da quimioterapia que eu descrevi inicialmente, para adultos mais idosos ou que têm comorbidades... diabetes, hipertensão, problema cardíaco, obesidade, etc., a gente adapta e faz regimes de condicionamento menos intensivos. É o que a gente chama de regime de intensidade reduzida. Isso permitiu que a gente conseguisse transplantar muito mais pessoas, porque o transplante é muito agressivo, né? Sim. Então, o índice de mortalidade é alto, a morbidade é alta. Então, a gente reduz a intensidade da quimioterapia para pacientes mais idosos. Olha que interessante. Essa questão da idade também chama atenção, porque eu imaginava que fosse menos para você poder fazer o transplante. E nesse caso, é possível que você tenha que fazer, por exemplo, mais de um transplante, ou haveria uma limitação quanto ao número deles? E ainda acompanhando isso, que eu também não perguntei, mas eu acho que é relevante a gente dizer, eu posso doar medula óssea quantas vezes? Né? Então, quer dizer, como é que é isso?
Você poderia doar medula várias vezes, assim, pode, exato, porque ela se regenera completamente, então seria possível. Nós tivemos um caso na HC, lá na época que eu trabalhava na HC, há muitos anos atrás, em que uma doadora do banco de medula doou para 2 pacientes diferentes. Olha só. Era uma doadora de Santos. E quem doa sangue também pode doar a medula, não tem problema nenhum. Não tem problema. E aí, a outra pergunta que você me fez era... por exemplo, quantos transplantes em tese haveria uma limitação? Porque, passar. De repente, eu posso passar por quantos? Ou isso vai depender da análise que se vai fazer concretamente em relação à situação do paciente? Depende de cada situação. Em alguns pacientes, se a doença recai, por exemplo, depois de um tempo, é possível que ele seja retransplantado depois de um tempo. Então, há pessoas que passam, às vezes, por 2 transplantes. Há casos até de 3 transplantes, mas é exceção. É bem exceção. Exceção. Por outro lado, existem algumas doenças, por exemplo, existe uma indicação de transplante que é bem desconhecida, que é a indicação de transplante por tumores de testículo, é mesmo. Tumor de testículo. Então, tumor de testículo é uma doença altamente curável com quimioterapia. Mas existem algumas situações específicas em que a doença não responde muito bem ou recai. Nesses casos, a gente usa o transplante autólogo, aquele em que faz quimioterapia, dose alta, etc. E para esses casos, a gente tem indicação de tandem, que é transplante duplo. Então, se faz um transplante e depois, no intervalo aí de 3 meses, a gente faz outro transplante. Então, faz 2 na sequência. E outra coisa também que eu gostaria de perguntar, aproveitando que a senhora falou essa questão do testículo, né, do câncer de testículo, que é uma situação bem excepcional. Você pensar em tratar um câncer de testículo a partir... Não é? De excitar o transplante de medula. Exatamente. Né? E aproveitando isso, eu me lembrei de outro caso. É fato que, por exemplo, nós tivemos, eu li recentemente, inclusive também nos jornais, que parece que nós tivemos o caso de cura de HIV dentro de um processo de transplante de medula óssea. Claro, me parece que a pessoa faleceu recentemente, mas não foi em função disso, foi em função de outros problemas. Então, dentro do que se tem hoje de literatura médica, das pesquisas que já se fez, objetivamente o seguinte, é possível afirmar de forma categórica que, a depender da circunstância concreta, você poderia curar efetivamente, não estou falando que é todos os casos porque eu sei das limitações, mas que poderia haver a cura, por exemplo, do HIV com o transplante de medula óssea, ou se a senhora acredita que no futuro próximo vai ser uma alternativa à cura dessa doença, dessa infecção sexualmente transmissível? Teve um momento lá atrás que se fez um pouco de pandemônio achando que o transplante ia ser a salvação, porque a gente troca a imunidade, poderia trocar a medula por um sistema imunológico novo. O grande problema é que esse vírus fica no organismo do paciente e volta a atacar as células da nova medula. Então, o grande problema é esse, dos reservatórios. Mas existe uma situação que é essa que você se falou agora, que porque existe um tipo de característica genética no paciente que ele é resistente ao vírus. Então, a gente sabe que existem pessoas que são resistentes ao vírus HIV. Então, o que acontece? Se, por acaso, uma pessoa que tem uma leucemia, por exemplo, mas também tem um HIV, ela está com a carga viral negativada. Você faz o transplante? Faz. O HIV não é motivo para não fazer o transplante no paciente. Eu não posso doar de um doador com HIV. Mas se for para outro, por exemplo, se for de um HIV para outro... Então, daí... percebe? Porque é uma questão relevante. Assim, isso aí eu acho que a gente vai, no mínimo... Então, eu entendi o que a senhora falou, eu estou de acordo. Só estou aqui pensando por conta dessa situação que a senhora está falando de não impedir, por exemplo, eu não sabia impedir Não, a gente inclusive tem vários casos de pacientes que tinham outros motivos. Então, a gente não transplanta pelo HIV. Veja, a gente transplanta pela outra doença de base, seja leucemia. Que é o exemplo que a senhora deu. A pessoa tem as duas. Exato, está com a carga viral controlada, porque se tiver com a carga viral descontrolada, aí o transplante vai desencadear
a AIDS completamente, aí não tem cabimento. Então, ele precisa estar sob o uso de antiviral, com a carga viral negativa. Aí, nesse caso, a gente consegue fazer o transplante e é Sem super problema. bacana. Dá certo. Dá super certo. Do mesmo jeito que um HIV negativo. Mas, como eu estava falando antes, transplante como cura do HIV. Sim. Se, por acaso, o doador de medula tiver essa característica de resistência do vírus. Ah, entendi. Entendeu? Então, você Entendi a doa lógica. uma medula... Assim como você tem a modificação do sangue, você vem com essa carga genética, porque aí Que você ele tem a é operação da resistente. substituição do sangue. Aí Entendi. você vem com uma medula nova Entendi. que é Muito cujo sistema lógico. imunológico resistente ao vírus. Aí é esse caso que se Então, mas aplicou já tem nessa estudos publicação. nesse sentido? Já há uma afirmação científica e categórica nesse Existem sentido? alguns casos publicados, são poucos, mas é porque é dificílimo encontrar um doador. Porque, veja, você tem que encontrar um doador compatível do ponto de vista do HLA e que tenha essa alteração genética. E isso é muito difícil. Sim, porque, quer dizer, se já é difícil Você a encontrar a compatibilidade... Imagina isso, é a gota no oceano. Exatamente. Entendi, Mas- por isso que a senhora não acredita que isso poderia ser utilizado para essa finalidade. Não Entendi a acho, lógica. Entendeu? Ah. Mas quando a gente tem casos que vão para o transplante e que são HIV positivo, por exemplo, estão com a carga viral controlada, quando a gente vai procurar um doador, uma das perguntas que a gente faz é, será que ele tem aquela mutação que é resistente? Seria Porque seria... o melhor dos mundos. Mas é Aí tem que praticamente fazer- impossível que a gente consiga essa associação. São relatos de caso, Entendi. entende? Doutora, infelizmente nós estamos caminhando já para o final. Essa conversa agradabilíssima, muito esclarecedora. Eu achei sensacional. Então eu gostaria aqui já, realmente, lamentando o final aqui do nosso podcast, que a senhora deixasse um recado, assim, o que a senhora reputa um conselho fundamental dentro da perspectiva da prevenção de doenças hematológicas. Quer dizer, como que eu poderia, eventualmente, tomar cautelas para evitar chegar numa situação de precisar de um tratamento mais até sofisticado em função de ter uma doença que eu poderia ter diagnosticado antes e ter evitado o agravamento dela. Quer dizer, de uma forma geral, para ser mais objetivo, de uma forma geral, como prevenir doenças hematológicas? Eu vou ser bem... assim, infelizmente, essa resposta não vai ser muito boa. Porque doenças hematológicas malignas é praticamente impossível que a gente evite. Porque elas não estão muito associadas com hábitos como o cigarro. Ela tem um pool geral de obesidade, evitar carboidrato, exercício físico, que são conselhos que a gente dá para todo mundo para evitar doenças malignas, de uma maneira geral. Mas para a hematologia, inclusive, é uma população que não tem muito disso. A gente não consegue muito evitar. Tanto que a gente recebe muito no consultório pacientes que falam assim, mas eu não fumo, eu faço exercício, faço todo um monte de coisa saudável e tive uma leucemia aguda. Porque, infelizmente, não são doenças facilmente preveníveis. As doenças malignas hematológicas. As malignas. As doenças benignas hematológicas, aí nós estamos falando de anemia por falta de ferro, por carência de B12, uma série de outras coisas. Para essas, sem dúvida, é hábito saudável, alimentação saudável. Para os vegetarianos, tem sempre que fazer o monitoramento, né, de vitamina B12, de ferro, que são fundamentais. A gente nasceu para ser carnívoro e acho maravilhoso quem decide ser vegetariano, mas é importante que se monitore, né, porque a gente precisa do ferro e a gente precisa da B12 e isso não é tão facilmente adquirível por dieta comum, principalmente por dietas que não são ricas, né? Então, dietas ricas são fundamentais para que a gente previna doenças hematológicas benignas. As malignas, infelizmente, eu acho que a gente tem muito de destino. Existe um pouco de genética, então, em alguns casos... E muito de destino. E muito de destino. Ainda bem que tem gente como a senhora para poder mudá-lo, né? A gente tenta. Mas claro, tenta e consegue, né? Tendo visto seu trabalho aí, que é tão expressivo. Olha, doutora, mais uma vez, eu quero agradecê-la imensamente pela sua participação aqui no nosso podcast. A senhora realmente é um encanto, viu? A gente fica muito feliz de ver que há profissionais
que tem um trabalho tão importante como o seu e uma vocação evidente, como é também o seu caso, viu? Eu desejo que a senhora prossiga nisso, siga firme nesse trabalho tão importante que tem colaborado com a vida, a manutenção da vida de tanta gente, viu? Então, um abraço muito carinhoso para a senhora. Agradeço muito, Ruth. E para vocês, pessoal, tenho certeza que vocês gostaram muitíssimo, né? Nós estamos aqui, um programa sensacional, aqui o nosso podcast foi maravilhoso, com a doutora Maria Cristina. Eu deixo para você um abraço também super carinhoso. Se você gostou desse podcast, como eu tenho certeza que gostou, você curte, compartilha, comenta, manda para todo mundo, porque, como eu disse no início e agora vou reiterar, é um podcast de utilidade pública. Eu tenho certeza que com isso, compartilhando, comentando, ajudando a divulgar este podcast, você vai estar ajudando muita gente. Ó, beijo para vocês e até o nosso próximo episódio. Tchau!